entrar aqui no Dragon Learn, né, as atividades do sexto ano. Olha, quando vocês entrarem vai ter o 1 aqui, né, durante o período do trabalho, porque ele tá, eu acho que ele tá com 5 dias só. Então, deixa eu ver, acho que sábado, dia 1º de agosto, eu acho que ele já não estará mais disponível, né? Já fazem... Olha lá, até dia 1º de agosto, tá vendo? Então restam 5 dias, né? Quando eu atribuí o trabalho, eu dei 10, são 10 dias para fazer, então já foram 5. Eu vi que ninguém tentou fazer ainda, então eu vou ver se dou uma ajuda aqui, dou uma luz, né? Se alguém estiver achando que é impossível de fazer, que é muito difícil, vamos ver. Aqui é assim, olha, o trabalho eu dei duas, né? Duas fases para fazer. E a primeira é assim, né? A primeira tá com play aqui, né? E as outras duas tem um cadeadinho, estão travadas, né? Primeiro você tem que fazer essa para depois liberar as outras duas fases. Então vamos fazer a primeira. Iniciar, aqui em cima tem 3 bolinhas, à medida que você vai acertando, as bolinhas vão correndo para direita. Escolha todas as figuras que foram divididas em partes iguais. Então, olha, esse quadrado azul, ele não está dividido em partes iguais, né? Foi dividido em 2 partes, mas aqui embaixo está maior que aqui em cima. Esse círculo aqui, né, aparentemente ele está em partes iguais, então vou marcá-lo. Aqui também não está em partes iguais e aqui também está. Vamos ver se eu acertei. Ah lá, rolou para a direita a bolinha, então eu acertei. Escolha todas as figuras que foram divididas em partes iguais. Aqui o quadrado foi dividido em 3 partes, né? Aparentemente estão iguais. Aqui estão iguais? Não estão. Ele foi dividido em 4 partes, né? Essas duas são iguais e essas duas são iguais. Mas, como foi dividido em 4 partes, eu não posso dizer que as 4 partes estão iguais. Então, eu não vou marcá-las. Aqui também foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes, mas não são iguais. Essas duas são. Né? As duas menorzinhas são, mas as outras não. Aqui foi dividido em 3 partes. Essas duas são, mas essa é maior. Né? Então, não foram divididos em partes iguais. Agora aqui foi dividido, olha, tá vendo? Aqui é o que a gente chama de baricentro, né? É o centro aqui do triângulo, né? É a união do... Ele sai do vértice aqui do triângulo e vai até o meio aqui, olha. Aí aqui também, vai do vértice dele aqui de cima e vai até o ponto médio aqui desse lado, ó. E aqui é a mesma coisa, sai do vértice e vai até o ponto médio desse lado, né? O meio desse lado aqui, que é mais ou menos aqui. Aí no encontro dessas 3 retas, né? Desses 3 ligamentos, a gente chama de baricentro. Então ele está dividido em 3 partes iguais. Então eu vou marcá-lo também. Aqui não está, aqui também não e aqui também não. Então são só essas duas figuras que foram divididas em partes iguais. Olha lá, acertei, né? Agora escolha todas as figuras que foram divididas em partes iguais de novo. Aqui foi dividido em 3 partes, não são iguais. Aqui em 4 partes também não foram iguais. Aqui em 3 partes, né, que são iguais. Marquei. Aqui 1, 2, 3, 4 partes não iguais. 2 partes também não são iguais. Aqui foi dividido no meio, em 2 partes iguais. Aqui também iguais. Aqui não, né? Então são só essas mesmas. Bolinha rolou, parabéns, completei o cartão, tá vendo? Facinho, gente, facinho, rapidinho. Vamos para a próxima. Metades, terços e quartos. É uma introdução, né, às frações. Escolha todas as figuras que foram divididas em 2 metades. Então aqui foi dividido em 3 partes, não é 2 metades. Aqui sim, 2 metades. Aqui também, 2 metades. Aqui foi dividido em 2, mas não 2 metades, né? Esse pedaço está maior que aquele. Então são só essas duas. Lá, acertei, a laranjinha rolou para a direita. Escolha todas as figuras que foram divididas em 3 terços. Então que foram divididas em 3 partes. Aqui foi dividido em 2 partes iguais, né? Mas ele não está pedindo em 2, ele está pedindo em 3. Aqui foi dividido em 3, tá vendo? 3 partes iguais, 3 terços. Aqui foi dividido em 3, mas não 3 terços, né? Aqui foi dividido em 3 partes, mas não são iguais. Tá? Então, não posso dizer que isso aqui é 3 terços. Não posso dizer que isso aqui é 1 terço, isso aqui é outro terço, isso aqui é outro terço. Né? Na verdade, eu deveria dividir aqui também. Olha. Esse pedaço corresponderia a 1/4, esse 1/4.
Aqui, né, seria 1/4 também, aqui 1/4 também. Então essa parte ela corresponde a 2/4, ou metade. Aqui foi dividido em 3/3. Vamos seguir. Escolha todas as figuras que foram divididas em 4/4. Agora elas têm que ter sido divididas em 4 pedaços iguais. Esse quadrado foi, né? Traçou-se uma diagonal aqui, a outra diagonal e formou 4 triângulos aqui iguais. Aqui foi em 2 partes, então não é o caso de 4/4. Aqui foi dividido em 4 pedaços, olha. Né? As duas retas aqui, as duas linhas estão se encontrando bem no centro aqui, né? Bem no centro do círculo. Aqui foi dividido em 4, mas são iguais? Não são. Né? Então não são 4/4. Aí eu vou dar um pronto aqui, rolou mais uma laranjinha, vamos começar outra aqui, ó. Escolha a frase correta para a imagem. Então foi dividido em 2 partes, né? São oitavos? Não. Metades? Sim, metades. 2 metades. Escolha a frase correta para a imagem. Foi dividido em 3 partes, olha. Então são terços. Escolha a frase correta para a imagem. Foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então é quartos, né? Não é 14avos, não foi dividido em 14 partes iguais. Não foi dividido em 8 partes e não é 4, né? 4 seria 4 inteiros, mas aqui até poderia ser 4 também, né? Mas como a gente está falando em fração, ele quer os quartos aqui, foi dividido em 4 partes. Parabéns, você completou o cartão. Olha lá, rapidinho também, tá vendo? Vamos para mais um, o último aqui, olha. Distribua as figuras na caixa. Iniciar. Encontre a caixinha apropriada para cada figura, metade. Então vamos ver qual que está na metade. Aqui, metade da estrela. E aqui também, né, metade. Aqui não, aqui não, aqui não. Tá. Terço. É a figura que foi dividida em 3 partes. Está uma pintada, né? Então aqui é um terço, aqui é um terço, só, né? Quarto é o que foi dividido em 4 partes e está pintada uma parte. Então é esse daqui. Esse aqui foi dividido em 4 também. E esse aqui também em 4 e só está uma pintada. Vou mais, clicar no mais. Nossa, uma atividadezinha só. Muito rápido. Agora, outro trabalho aqui, olha, agora são 4 fases, né? Para que servem as frações? Aí vai dar uma aprofundada agora, né? Primeiro foi só uma introdução. Ajude os amigos a dividirem 8 maçãs igualmente. Então, primeiro vou começar distribuindo uma para cada. São 4 pessoas, né? E aí agora eu vou ver aqui, olha, tem mais 4 maçãs, então dá para eu distribuir mais uma para cada. Então, 8 maçãs. Quantas maçãs tem cada um deles? 2, né? Tinha 8, dividi por 4, deu 2 para cada. Tá? Então, a divisão também pode ser escrita em forma de fração, né? O 8, que é o numerador, que é o número de cima, ele está dividindo pelo denominador 4, que é o número de baixo. Então, sempre uma fração vai ser também uma divisão. O número de cima dividido pelo número de baixo. 8 dividido por 4 igual a 2. Olhe, ainda há uma 9ª maçã. Clique na maçã para dividi-la. Então vamos clicar. Eu vou ter que dividir em quantas partes? Em 4 partes, porque são 4 pessoas, né? Então vou dar um pedacinho para esse, um quarto para esse, um quarto para essa menina e um quarto para esse menino. Pronto. Quantas maçãs tem cada um deles? 2 maçãs e um quarto. Então, são 9 dividido por 4, né? 9 quartos. Ou 2 inteiras e 1 quarto de maçãs. 9 quartos ou 2 inteiros e 1 quarto. Né? Isso aqui é uma fração mista. Parabéns, você completou o cartão, olha. Você vê que não é demorado, né? E você tá mexendo tá lidando com o assunto que a gente tá vendo. Divida 2 pizzas entre 3 crianças. Como que eu vou dividir 2 pizzas em 3 crianças? É só dividir cada uma em 3, né? Se fosse para dividir em 5 crianças, eu teria 2 pizzas, eu dividiria em 5 pedaços. Então, vou dar 1/3 para essa.
1 terço para esse, 1 terço para esse. Mais 1 terço para essa, mais 1 terço para esse, mais 1 terço para esse. Então, cada um ficou com 2 terços, né? Olha lá, 2 terços. Isso é uma fração. Entendi. Então, foram 2 pizzas para 3 pessoas, né? 2 terços. Quer dizer, cada um recebeu 2 terços, né? Então, 2 terços de pizza são o resultado da divisão de 3 pizzas entre 2 pessoas ou o resultado da divisão de 2 pizzas entre 3 pessoas. 2 pizzas entre 3 pessoas. São 2 pedaços de 1 terço de pizzas ou 3 pedaços de metade da pizza. Foram 2 pedaços de 1 terço. Olha lá, já completei mais um cartão, tá vendo? Muito rapidinho. Vamos lá para a terceira aqui. Pinte as partes do círculo conforme a fração. Só clicar para pintar. Então, 5 nonos foi dividido em 9 partes. Eu vou pintar 5. 5. Se eu quiser pintar separado, posso? Pode, lá. Pinte as partes do círculo conforme a fração. 3 13avos. Então, ela foi dividida em 13 partes, né? É para mim clicar em 3. Ó. Eita. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, abriu. 3 13avos. Pinte as partes do círculo conforme a fração. Então, foi dividido em 5 partes iguais o círculo. Eu vou pintar 2. Essa e essa. Pinto qual que eu quiser, né? Mas tem que pintar 2. Tá demorando um pouquinho para responder. Pronto. 2/5. Pinte as partes do círculo conforme a fração. É preciso dividir o círculo em quantas partes? Eu olho no denominador. Olha. Como é 4 sétimos, né? Eu vou ter que dividir o círculo em 7 partes. Então, eu vou dividindo até dar 7 partes, olha. E aí eu vou pintar quantos pedaços? 4 partes, né? 3, 4. Repare que deu um pouco mais da metade, olha. Aqui é a mesma coisa. Como está 1/2, né? Uma metade, eu vou dividir em 2 partes. Eu vou pintar uma dessas partes. Aqui é a mesma coisa. Então, 3/5, né? Em quantas partes eu vou dividir o círculo? Vou dividir em 5 partes, sempre olhando o denominador. Então, o denominador é 5, vou dividir em 5 partes. E quantos que eu vou pintar? O número correspondente aqui, né? Quantidade que está aqui no numerador, em cima. Então, eu vou pintar 3 partes. 3/5. Tá vendo? Tá muito fácil isso aqui. Né? Coisa que dá pra você fazer em 10 minutinhos tranquilo. E a última aqui, olha. Como lemos a fração? 7 nonos. Olha lá, tem 79, 9 sétimos, seria o contrário, né? Sétima nona, nada a ver. 7 nonos. Aqui, como lemos a fração? O número de cima eu leio sempre normalmente, né? O número que a gente chama lá de cardinal, né? Então, eu leio 9 mesmo. Então, aqui tem 9. Aqui já começa com 7, já descarta. Aqui começa com 7, já descarta. Então, é um desses dois aqui, olha. 9 sétimos ou 9 sobre 7. Maneira correta, né? A gente fala isso aqui, 9 sobre 7. Mas a maneira correta, é 9 sétimos. Como lemos a fração? 3 terços, né? 3, e aqui embaixo eu leio terços. Então, é isso aqui, olha. Escreva em forma de fração 5 sextos, né? O círculo foi dividido em 6 partes e foram pintadas 5. Então, 5 sextos eu escrevo assim, 5 sobre 6, né?
Agora aqui, escreva em forma de fração 6/5. Foram divididos 2 círculos em 5 partes e pintados 6. Então, 6/5 dá mais de 1, tá vendo? Porque o número de cima é maior que o de baixo. Então, quando o de cima é maior que o de baixo, sempre vai ter mais que 1 inteiro. Escreva em forma de fração 8/11. Foi dividido em 11 partes e pintada 8. Então, são 8 em cima e 11 embaixo. 8/11. Escreva em forma de fração 11/8. De novo, tá vendo que tá dando mais de 1 inteiro aqui? Então, o de cima vai ser maior que o de baixo, né? Então, olha, foi dividido em 8 partes, né? Como normalmente as pizzas, né, são divididas mesmo, né? Divide no meio, depois vai dividindo sempre aqui no meio, né? E 8 partes. E foram pintadas 8 aqui e 3 aqui. Então, 11 partes pintadas no total. E ela foi dividida em 8 partes. Então, 11/8. É o 11 em cima e o 8 embaixo. Acabou. Tá vendo? Não dá nem 10 minutinhos para fazer esses 2 cartões aí, olha. Aí uma coisa aqui, né? Adquira o pacote Premium e use a plataforma ilimitadamente após as 18 horas. Então, tem que usar até as 18 horas, tá? Como a gente está usando de maneira gratuita, né? Tem que ser até as 18 horas, tá? Então, foi isso aqui por hoje. Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Um grande abraço. Tchau.